Oi, gente querida. O vídeo de hoje é um vídeo extremamente importante. Antes de mais nada, eu quero pedir que você preste muita atenção, que você veja esse vídeo refletindo sobre a sua vida, mas que também você pudesse compartilhar esse vídeo. Gente, porque eu tenho falado com milhares de pessoas que me procuram nas redes sociais já há bastante tempo, e eu tenho percebido que muita gente sofre. Mesmo pessoas sinceras, honestas e cristãs passam por bancarrota, as coisas não dão certo. Então, em função disso, eu resolvi fazer esse vídeo, cujo título é um pouco longo, mas eu preciso falar assim: bênção ou maldição? O que você fala pode prejudicar a sua vida e a dos seus descendentes, tá bom? Este é um estudo extremamente relevante. Então, abra o teu coração, meu querido, minha querida. Abra, pede para que Deus fale com você, que o Espírito Santo fale com você e, por favor, compartilhe com todo mundo que você conhece, porque é uma palavra bíblica, mas extremamente importante. Tá bom? Eu quero começar falando para vocês de um texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz o seguinte: Deus falando com o povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a descendência, e a tua descendência. Então aqui Deus está dizendo claramente para o seu povo que ele deu para que esse povo pudesse decidir entre a bênção e não a maldição, entre a vida e não a morte. E ele diz: escolhe, pois, a vida, para que tu e a tua descendência possam viver, não é isso? Então, queridos, a palavra bênçãos vem de bem dizer, de falar bem, e maldição vem de mal dizer, de falar mal. Eu quero começar dizendo que bênção ou maldição pode acontecer para cada um. Pode ser com você, com a sua família, pode ser com o seu vizinho, pode ser com a pessoa que você conhece no trabalho. Todo mundo pode estar debaixo destas forças espirituais, ou da bênção ou da maldição. Você já percebeu como há pessoas na história que têm uma história sucessiva de frustrações, de tragédias, de desapontamentos? E já percebeu que às vezes essas pessoas são ótimas pessoas, bem intencionadas, sérias, e ainda assim vivem tendo um monte de contratempos, nada dá certo? Pois é, algumas pessoas, algumas famílias têm a mesma posição social, vivem no mesmo lugar, moram no mesmo condomínio, mas parece que para umas tudo de ruim acontece, para outras nenhuma tragédia acontece, parece que tudo dá certo na vida deles. O que é que determina essa diferença de resultado, né? Porque para algumas pessoas e famílias tudo parece que dá certo e para outras as coisas estão sempre pesadas, atravancadas. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que está escondido? Tá? Todo mundo conhece aquele ditado que diz, né? Há mais coisas entre os céus e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Ou seja, até aqueles que não creem na Bíblia sabem que tem alguma coisa por trás. Por trás do mundo físico, daquilo que a gente vê, existem realidades espirituais que interferem na nossa própria vida. Tá? Eu queria que você fizesse um exercício aqui comigo de imaginação. Imagine que dois rapazes da mesma idade, eles são amigos, eles moram no mesmo condomínio, têm mais ou menos a mesma condição social. Vamos supor que eles fossem colocados no ponto zero de uma pista longa, né, de corrida, em que eles deveriam caminhar até o fim, tá bom? Então eles começam lado a lado, andando na mesma direção, com os mesmos objetivos, chegar até o fim da linha. Entretanto, um deles está debaixo de uma luz que mostra o caminho, a luz do sucesso, da realização. Para ele
tudo começa a dar certo, né? E aí ele avança, parece que algo empurra, o vento vem nas suas costas para ajudá-lo, para ele, né, chegar até o fim que ele deseja sem fazer muito esforço. O outro, ao contrário, parece que ele está debaixo de uma sombra, parece que ele está sempre com o vento contrário, né? E ele está constantemente frustrado com as falhas, porque ele cai, porque as coisas não dão certo na vida dele, e gradativamente um dos amigos vai seguindo à frente e o outro vai ficando para trás. Essa metáfora, ela ilustra perfeitamente o que acontece na vida de algumas pessoas. Eu mesmo estudei com alguns amigos, né, na mesma classe que eu, até alguns mais preparados, estavam à frente de mim, mas que hoje a vida deles não acabou bem. Eles acabaram se separando, tiveram perdas financeiras e eu, em contrapartida, senti a graça, o favor de Deus, Deus foi me abençoando, tudo que eu fui pondo a mão, as coisas foram progredindo. O que é que faz com que algumas pessoas deem sorte, entre aspas, e possam ser bem-sucedidas e progredir, e outras fiquem retidas pelas dificuldades da vida? A Bíblia chama estas forças invisíveis espirituais de bênçãos e de maldições. E é sobre isso que eu quero falar com você, querido, para que você reflita na sua vida. E até o final desse vídeo eu vou dar para vocês, para apresentar algumas verdades que mostram como você pode sair da dimensão da maldição para a dimensão da bênção, né? Das frustrações para as realizações e para as conquistas. Bom, o que é maldição? Eu quero usar uma metáfora. Eu imagino a maldição como um braço muito longo e maligno lá do passado que fica estendido até o presente e puxando a pessoa sem que ela perceba, impedindo que ela progrida, impedindo que ela possa ser bem-sucedida. Espiritualmente falando, pastor, o que é esta maldição? Bom, é uma força maligna, gente, que inibe a expressão da personalidade, a expressão dos dons, da potencialidade. É uma força maligna que sempre vai colocar um impedimento, sempre vai colocar uma barreira, sempre vai tentar desviar o indivíduo do seu objetivo e do seu propósito. Tá? A pessoa que está debaixo da maldição, ela nunca se sente completamente livre. Tá? Ela sente que há um potencial dentro dela, ela tem sonhos dentro dela, mas nada disso que ela sonha é desenvolvido, é levado a cabo. Ela ganha uma, perde duas, tem uma pequena melhora aqui, mas logo algo acontece para roubar a alegria daquela bênção, né? E o resultado disso, pessoas que andam debaixo de maldição, é constante frustração, cansaço, abatimento, depressão, às vezes a pessoa quer até morrer, tá? Ainda que os detalhes sejam diferentes, muitas pessoas se encaixam perfeitamente nessa descrição que eu apresentei para vocês. Ou seja, cada um tem uma história, mas o que é muito fácil da gente notar é que pessoas debaixo de maldição estão sempre frustradas, sempre dizendo que nada dá certo, sempre com o coração cansado, a alma cansada, porque elas têm que lutar mais do que com as circunstâncias da vida. Elas têm que lutar contra inimigos espirituais malignos que ficam o tempo inteiro sugando as suas energias e impedindo que eles progridam, tá? Agora, em terceiro lugar, eu quero dizer para vocês que é importante saber como as maldições operam, tá? Tanto as bênçãos quanto as maldições, queridos, são veículos poderosos espirituais, né? São poderes espirituais. As bênçãos produzem bons resultados, né? Frutificam. As bênçãos geram vida, geram alegria, geram progresso, né? Maldições produzem sempre resultados dolorosos, frustrantes, né? Perdas. Agora, essas duas palavras,
elas não são superstições. Isso aqui não é uma visão de superstição. Na Bíblia, essas duas palavras acontecem mais do que 640 vezes. Gente, esse é um assunto sério. Mas, pastor, como é que essas bênçãos e maldições, elas acontecem na nossa vida? Quais são os veículos que atraem a bênção e a maldição? Existem alguns, gente, mas como eu falei no início do meu vídeo, o título, né? Bênçãos ou maldições. O que a gente fala pode prejudicar a nossa vida e dos nossos descendentes. O principal veículo de bênçãos e de maldição, ou de maldições, são as palavras. Tanto as palavras escritas, quanto as ditas, quanto aquelas que são alimentadas nos nossos pensamentos. E as Escrituras têm muito a dizer a respeito das palavras. Na Bíblia, a gente entende que palavras são coisas sérias, não é brincadeira, e de fato aquilo que nós proferimos vai afetar a nossa vida e a vida dos nossos familiares, descendentes, filhos, netos, bisnetos e daí por diante. O livro de Provérbios, eu vou só aqui citar o livro de Provérbios, 4 textos que nos falam a respeito da importância de usarmos bem as palavras, porque quando as usamos bem, elas trazem bênçãos, e quando as usamos mal, elas trazem maldição. Vamos lá, Provérbios 11, 9. A Bíblia diz assim: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Que os ímpios, aqueles que não têm fé em Deus, eles usam a sua palavra de maneira ferina, destrutiva e destroem o próximo. Alguém vai dizer, mas ele está falando aqui de destruir alguém emocionalmente. Tudo bem, também acontece. Ele está falando aqui de alguém que destrói alguém porque o difama. Também acontece. Mas eu não tenho dúvidas de que esta destruição ela é alimentada por um combustível espiritual maligno e poderoso, viu, gente? Não se esqueçam, a palavra é poderosa. Agora, se de um lado a Bíblia está dizendo que o ímpio com a boca destrói o próximo, fala que os justos são libertados pelo conhecimento. Ou seja, alguém lança uma palavra contra você, mas você tem o antídoto, você conhece a palavra de Deus, então você a profere, você declara, está amarrado, isso não vai acontecer, maldição sem causa não encontra pouso, isso não me pertence, está quebrada esta palavra, e conhecendo o poder da palavra e da palavra de bênçãos, você vai ser libertado daquele ataque que foi lançado. É isso que Salomão está dizendo, que a boca do ímpio destrói o próximo, mas não todo o próximo, porque o crente, o justo, ele é libertado pelo conhecimento. Ou seja, o antídoto para uma palavra de maldição é conhecer a Bíblia, é conhecer a sua posição em Cristo, é conhecer a sua proteção em Cristo, Quando a gente ora o Salmo 91, por exemplo, a gente inutiliza todos os ataques do inimigo por causa da palavra e da promessa que Deus nos faz. Mas vejam como é importante você conhecer o poder tanto para destruir quanto para construir das palavras, E principalmente a palavra de Deus, ela anula tudo aquilo que Satanás diz, Jesus venceu a Satanás pela palavra. Então o antídoto para uma palavra de maldição contra a tua vida, contra a tua família, é a palavra de Deus, é a palavra de bênção. Ore pelos seus filhos, põe a mão na cabeça deles, profetize sobre eles as bênçãos de Deus, porque estas palavras têm poder. Amém? Provérbios 15, versículo 4 diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Mais uma vez, a língua serena, aquele indivíduo que fala bem, aquele indivíduo que encoraja o outro, aquele que fala do amor, aquele que elogia, o que ele faz? Ele é como uma árvore de vida, Uma árvore tem sombra, uma árvore tem frutos, uma árvore é um lugar para se descansar, uma árvore é um lugar para se alimentar. Então, quando o indivíduo que é crente,
quando um pai, quando um esposo, ele fala palavras lindas de encorajamento para sua esposa, bem como você está linda, bem como eu te amo. Olha, filho, você tem uma bênção de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo sobre você que tudo vai dar bem na tua vida, porque Deus é contigo. Aquilo é uma árvore de vida, né? Na vida daqueles que recebem estas palavras. Mas a perversa quebranta o espírito. Agora uma dica aqui, viu, gente? Você tem que falar coisas boas para si mesmo, porque tem gente que fala o tempo inteiro coisa errada para si mesmo. Ah, isso é uma droga, eu não faço nada direito, ah, não vai dar certo. Quando tem um problema, fala, ah, já sabia, né? Tudo vai dar errado. Quebra esta palavra, mude o seu comportamento, querido. Se você quer ser uma pessoa abençoada, aprenda a falar aquilo que tem que ser dito, a palavra de Deus, palavras de vida, palavras de fé, palavras bíblicas, palavras de encorajamento, e você será uma árvore de vida para todos quantos estiverem em contato com você. Mas a língua perversa quebranta o espírito. Então se afaste de fofoqueiros, te afaste de pessoas que vêm com aquela falinha mansa. Vamos orar por fulano e toca o pau nele, né? Vamos orar por ciclano e toca o pau nele. Se afaste de gente que só murmura, de gente que só reclama, de gente que só fala mal. Pessoas assim são destruídas por si mesmas e acabam destruindo os que estão ao redor. Então, meu querido, se você é uma pessoa que age dessa maneira, eu te peço, mude o seu comportamento, tá? Em quarto lugar, eu quero citar um texto de Provérbios 18, 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. De novo, aqui a palavra de Deus está dizendo que a língua é poderosa. E não é poder qualquer, é poder para gerar vida e é poder para gerar morte. Quando você fala palavras de maldição, você produz morte, morte emocional, morte espiritual, física na vida das pessoas que estão perto de você. Então, não use a língua para amaldiçoar. A Bíblia diz, não amaldiçoeis, bendizei ao Senhor. Seja a tua boca uma boca que seja instrumento de bênção e não de maldição. Amém? Glória a Deus, o poder da morte e da vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Mais uma vez, o que alimenta o nosso espírito é aquilo que nós dizemos. Se você usar bem a língua e bem disser ao Senhor, falar bem da vida, tiver sempre palavras de esperança, a tua alma será alimentada de esperança, de fé, de alegria, de confiança, de autoconfiança, de confiança em Deus. Mas se você se alimenta de palavras ruins, o que vai sobrar dentro de você é rancor, é tristeza, é dúvida, é incredulidade, é raiva, é ressentimento, não é isso? E aí, gradativamente, você vai caminhar para a morte. Mas por último lugar, queridos, eu quero falar para vocês como é que a gente pode anular as maldições. Tá? Isso é muito importante. Se eu tivesse falado só até aqui, não teria valido a pena. Mas agora eu vou dar dicas para vocês de como anular as maldições. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você tem que ter arrependimento, mudança de coração. Lá em Êxodo capítulo 20, versos 5 a 7, Deus está falando ali dos 10 mandamentos e ele fala assim: não as adorarás, está falando dos ídolos, né? Nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você caminhar na desobediência, você vai atrair maldições. Se você caminhar na obediência, você vai atrair bênçãos. O interessante é que Deus fala que a maldição é até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção até 1000 gerações. E no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus dá ali uma lista enorme de pecados que geram maldição e de que atos de obediência que geram bênçãos. Então, arrependimento é mudança de vida. Se você mudar de vida, se você abandonar o pecado, se você passar a andar de acordo com a vontade de Deus,
sai a maldição e entra a bênção. O arrependimento faz isso, porque o arrependimento faz com que Deus perdoe os nossos pecados e, consequentemente, toda e qualquer consequência de maldição é quebrada em nome de Jesus. Tá bom? Em segundo lugar, uma outra maneira de você anular as maldições é usando bem a palavra. A morte e a vida estão no poder da língua, diz Provérbios 18, 21. O que a bem utiliza, come do seu fruto. Então, você tem que tomar uma decisão. Mas isso é um hábito, isso é meu jeito, minha família é assim, todo mundo faz isso, pragueja, fala palavrão, xinga, fala coisas ruins. Querido, se você quiser a bênção, você vai ter que passar por um processo, não é? Eu, quando me converti, eu falava muito palavrão. Depois eu deixei de falar, hoje eu não falo mais. Por quê? Porque mudou o meu comportamento. Mas primeiro eu decidi. Então decida não falar mais mal dos seus filhos, do teu marido ou esposa, de si mesmo, do Brasil, do mundo. Tenha sempre uma palavra de esperança e fé, porque o nosso Deus é grande e poderoso. E Ele quem disse que se nós usarmos bem a palavra, nós comeremos do seu fruto. Amém? E o terceiro antídoto que eu quero dizer para vocês, para as maldições, é a fé na obra de Jesus. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá na cruz do Calvário, Jesus recebeu as nossas maldições, para que as bênçãos que estavam sobre ele venham sobre nós. Mas elas têm que ser apropriadas pela fé. Então, mesmo que você tenha um antepassado ou uma família inteira de pessoas que abriram portas para a maldição no dia que você aceitou Jesus, você tem o antídoto, o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que ele já nos resgatou da maldição da lei. Isso significa que você não tem que viver debaixo disso. Então, quando você perceber que você está debaixo de alguma maldição, tome posse e diga: isso não me pertence, isso não tem legalidade, isso não tem mais autoridade, porque eu creio no sacrifício de Jesus na cruz, e a Bíblia diz que o seu sacrifício na cruz fez com que a sua bênção viesse para mim e a minha maldição fosse para ele. Amém, queridos? Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que você tem o direito de viver debaixo de bênçãos. Você pode pedir a Deus e você deve reivindicar isso. E deve usar a palavra de Deus para chegar diante dos demônios e dizer: eu repreendo, está quebrada toda a maldição, porque eu estou debaixo da graça, da misericórdia de Jesus. Ele se fez maldito em meu lugar. A maldição que estava sobre mim foi para ele. A bênção que estava nele veio sobre mim. Então, eu termino esta palavra dizendo: a escolha é sua. A escolha é sua de você continuar vivendo debaixo dessas maldições, de usar a língua de maneira inapropriada, ou de usar a palavra de Deus para tomar posse de tudo aquilo que Jesus fez. Arrependendo-se dos seus pecados, falando a palavra de Deus, em qualquer palavra que lancem contra você. Use a Bíblia para que o antídoto seja inoculado na hora. Sabe quando a cobra te pica? Você não precisa de um antídoto. O veneno está lá, mas o antídoto vem e ele inutiliza o veneno. A palavra de Deus é isso. E por último lugar, meu querido, crer no sacrifício de Jesus, declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre os teus sonhos, sobre a tua história, que o sangue de Jesus derramado na cruz quebrou toda maldição. Então, voltando para aquela história no começo entre duas pessoas que começaram, uma seguiu adiante, a outra foi sendo atrapalhada pelos obstáculos da vida. Se você é uma dessas, você pode tomar posse de tudo que Deus te ensinou hoje e aí então caminhar com coragem, com liberdade para o propósito que Deus tem para a tua vida. Amém, meu querido? Esta é uma palavra muito séria. Não basta só acreditar, tem que colocar em prática. Se há algum pecado na tua vida do qual você tem que se arrepender, se arrependa.
Rasgue o teu coração, peça perdão a Deus. E Ele já te perdoa em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, mude o seu comportamento. Pare de falar besteira. Pare de falar besteira sobre si mesmo, sobre o país. Sabe, não seja uma pessoa pessimista. Fé e pessimismo não combinam. Fé é declarar a vitória em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. E por último lugar, lembre-se, você está debaixo do sangue do Cordeiro, do sangue da aliança, do sangue da bênção e não das maldições. Creia nisso e aplique este sangue de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre os teus sonhos e projetos. E você será como aquele jovem que saiu e foi empurrado pelo vento e foi abençoado por Deus. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Ouça várias vezes e vá passando por esse processo de metanoia, de mudança de mentalidade, que certamente vai haver uma guinada na sua vida e as coisas vão começar a dar certo, porque esse é o propósito de Deus. Um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus.